Aqui no clube nós já falamos muito sobre fábulas, mitos, contos de fadas e lendas. E apesar das diferenças sutis entre eles, podemos dizer que todos fazem parte do folclore de um povo, um conhecimento popular passado de geração em geração, baseados ou não em fatos históricos, com ou sem criaturas mágicas e sobrenaturais. Fato é que todos esses tipos de histórias possuem algo fantástico e inacreditável. A diferença está no tipo de conteúdo, no local de origem e se tem ou não algum tipo de base testável e histórica. E quando se fala de folclore brasileiro, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as criaturas mágicas, como a cuca, o curupira, o saci-pererê e a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa, a iara. E muitas vezes, e eu me incluo nisso, nós inferiorizamos o nosso folclore em detrimento de outros. Mas a verdade é que, apesar do Monteiro Lobato ter suavizado bastante essas criaturas, as suas origens também conseguem ser bem sombrias. E além disso, nós ainda chegamos a esquecer outras lendas brasileiras que não estejam no sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma coisa que nós já falamos muito por aqui é como lendas e fábulas costumam punir mulheres que foram desobedientes ou que simplesmente escolheram viver uma vida que não era esperada pela sociedade. As bruxas más ou as donzelas em apuros. E as lendas brasileiras também costumam possuir essa infeliz peculiaridade. E a história que eu vou contar hoje é a prova disso. Há quem diga que o Arco do Teles, no Rio de Janeiro, é assombrado por uma figura feminina que, durante a madrugada, quando está tudo fechado, é possível ouvir as suas gargalhadas. E há quem diga também que é possível avistar a silhueta bem desenhada nas sombras da noite. Essa mulher seria Bárbara dos Prazeres, conhecida também como a bruxa do Arco do Teles. Só que, antes de virar uma bruxa, Bárbara era uma das mulheres mais belas da corte portuguesa no início do século XIX. E ela chamava atenção por onde passava. Diz a lenda que ela era casada com um funcionário do reino e que o marido usava o charme e a beleza da Bárbara como moeda de troca. Se é que vocês me entendem. Ele fazia isso para subir de cargo e ter cada vez mais prestígio na corte. Até que, poucos anos antes da chegada de Dom João VI no Brasil, a Bárbara e o marido foram enviados para cá. Ela tinha cerca de 20 anos e o real motivo da vinda do casal nunca ficou muito claro, mas considerando que eles mantiveram o prestígio e o status social quando chegaram no Rio de Janeiro, nós podemos imaginar que eles foram muito bem recompensados pela mudança. Rumores, fofoquinhas que as indiscrições do casal estavam gerando muitos burburinhos na corte, inclusive diziam que um dos possíveis motivos da mudança era que Bárbara tinha matado a sua irmã em Portugal. Porém, são fofocas que nunca foram confirmadas. Ao chegarem em terras brasileiras, a beleza estonteante da Bárbara continuou chamando muita atenção. E o marido continuou a usando como moeda de troca. Basicamente, gente, o marido dela era o cafetão, que para conseguir prestígio, dinheiro, status social, prostituía a própria esposa para os homens da alta corte. Até que, segundo a lenda, a Bárbara se apaixonou por um homem do povo, um ex-escravizado. Eles começaram ali a ter um relacionamento secreto, um amor muito louco, até que misteriosamente Bárbara ficou viúva. O marido dela tinha sido assassinado e, recebendo uma boa pensão dada pela coroa e vivendo em um novo país, Bárbara finalmente era livre para viver a sua vida da forma como queria. Ela nunca chegou a ser considerada suspeita da morte do marido na época, até porque ninguém poderia acreditar que aquela bela donzela poderia ser capaz de um ato tão horrível. Sabendo que precisava se afastar da corte para conseguir viver o seu novo romance, Bárbara deixa de viver na área mais nobre da cidade na época. Então ela vai morar um pouco mais afastada, onde hoje é o bairro Cidade Nova, ainda na região central do Rio de Janeiro. Naquela época, o lugar não passava de um alagadiço que servia como rota de passagem entre o centro e as zonas rurais da Tijuca e de São Cristóvão. Então não era um lugar nobre,
nobre, mas também não era absurdamente distante dos pontos mais importantes da cidade. Ali ela conseguia viver o seu estilo de vida sem chamar muita atenção da corte, ao mesmo tempo que ela não estava necessariamente ausente da convivência deles, até porque ela vivia se expondo por lá. Além disso, morando em um lugar mais barato, a Bárbara conseguia fazer a pensão do seu falecido marido render muito mais. Por um tempo, a vida com seu novo amor era intensa, lotada de festas e extravagâncias, até que as coisas começaram a ficar mais difíceis. A Bárbara, pela primeira vez na vida, descobriu que dinheiro não nasce em árvore e que a pensão do marido não era tão alta para ela bancar todas essas extravagâncias. Com a iminência da chegada da invasão de Napoleão em Portugal e a consequente fuga da coroa para o Brasil, nós sabemos que eles rasparam tudo que tinha no cofre, e quem não estava dentro da corte não era necessariamente uma prioridade. Consequentemente, a pensão que a Bárbara recebia foi sendo reduzida até que, enfim, extinta. Eis que, com um novo relacionamento mais violento e conturbado do que nunca, a Bárbara fica viúva novamente. Assim como na morte do marido, dessa vez também ninguém desconfiou da Bárbara, mas ao que tudo indica, sim, Bárbara tinha matado o seu segundo companheiro, da mesma forma como tinha matado o primeiro. Sozinha novamente e precisando de uma fonte de sustento, afinal de contas a sua pensão já tinha sido cortada, a Bárbara vira uma prostituta de luxo. Nessa época, a coroa já estava no Brasil e correm boatos que Pedrinho era cliente dela, assim como outros inúmeros nobres portugueses que não tomavam banho. Essa foi uma boa época para Bárbara, financeiramente e socialmente falando. Ela ganhava muito dinheiro e circulava pela corte livremente novamente. Mas nós sabemos que economizar dinheiro, fazer bons investimentos, nunca foi uma característica da corte portuguesa. E a Bárbara não era diferente. Ela torrava todo o seu dinheiro como se não houvesse amanhã. Nessa época, ela seguiu os soldados brasileiros que lutariam na Guerra da Cisplatina, no Uruguai, junto com outras prostitutas. Essa era uma prática comum na época e uma ótima oportunidade de ganhar muito dinheiro. Só que, infelizmente, no Uruguai, a Bárbara contraiu varíola. Ela foi tratada na Santa Casa de Misericórdia e sobreviveu à doença. Só que ela ficou deformada e de repente ela se viu numa situação muito difícil. Uma pessoa que sempre foi muito bonita e que de uma forma ou de outra sempre usou essa beleza para garantir o próprio sustento, mesmo quando era casada, né? Afinal de contas, o marido só subia de cargo e ganhava mais prestígio por causa dela. Dá para imaginar e sentir o desespero dela quando isso aconteceu. A essa altura, a Bárbara já não era mais atraente, não conseguia atrair os clientes mais nobres e ganhar muito dinheiro. E é nessa época que ela começa a se prostituir no Arco do Teles, localizado na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, que na época era a região mais nobre da cidade. O Arco do Teles é considerado um marco arquitetônico e ele foi construído a mando do juiz português Antônio Teles Barreto de Menezes, que comprou vários lotes na região e construiu sobrados para alugar para os comerciantes mais ricos. Só que, em 1790, um incêndio se alastrou no Arco do Teles e destruiu boa parte das construções. Após o incêndio, aconteceu o óbvio. A região foi muito desvalorizada e a classe alta que residia ali foi embora. E a área passou a ser habitada por pessoas à margem da sociedade, como ladrões e prostitutas. Quando a Bárbara vai para o Arco do Teles, a região já tinha sido revitalizada quando a coroa chegou no Brasil por causa do Paço Real, que hoje nós conhecemos como Paço Imperial, que ficava bem ali, só que não durou muito. Com a modernização e o crescimento da cidade, a região da Praça 15 foi abandonada novamente pelos mais ricos. E é nessa época que a Bárbara vai para lá. A
após o segundo abandono, digamos assim. E é ali, no Arco do Teles, que a Bárbara se estabeleceu nos seus anos de declínio. O nome como ficou conhecida, Bárbara dos Prazeres, vem da santa, Nossa Senhora dos Prazeres, porque tinha uma imagem da santa ali no Arco do Teles, até que devotos que não aceitavam que a imagem da santa ficasse naquele ambiente tão depravado, a retiraram de lá. Algumas versões da lenda contam que o ponto da Bárbara era exatamente embaixo da imagem da santa, e por isso ela teria ganhado o apelido. Outros dizem que ela era realmente devota da santa. E por último, alguns dizem que era apenas pela ironia do nome. A vida da Bárbara no Arco do Teles era terrível. Ela atendia clientes pelos becos, sem um mínimo de higiene e a preços irrisórios. Nós não temos nem conhecimento se ela tinha uma casa para morar. Foi nessa época que a Bárbara contraiu lepra, uma doença que era bem pior do que a varíola e extremamente estigmatizada na época. E segundo a lenda, é nesse momento, em completo desespero, que a Bárbara decide procurar a ajuda de um feiticeiro. Ela queria se curar, mas principalmente ela queria recuperar a sua beleza e juventude. Sim, nós já conhecemos essa história em outras lendas, contos e fábulas. Só que após tentar vários tratamentos sem sucesso, o feiticeiro teria falado que a única solução para a Bárbara recuperar a sua juventude seria se ela usasse sangue fresco de crianças em suas poções. Em algumas versões da lenda, como a que nós encontramos no livro Histórias das Ruas do Rio de Janeiro, Bárbara, antes de usar o sangue dos bebês, tinha tentado usar o sangue de cães e gatos, mas sem sucesso. A verdade é que a Bárbara já não era bem vista em lugar nenhum. O seu corpo e o seu rosto estavam completamente desfigurados e ela não era necessariamente tão jovem mais. Para os padrões e a estimativa de vida da época, a Bárbara já era considerada uma senhora. E quando as crianças da região começaram a desaparecer, todos suspeitaram que ela era a pessoa por trás dos desaparecimentos, que ela estava usando as crianças nos seus rituais. E ainda, segundo a lenda, quando ela percebeu que não podia mais ficar sequestrando crianças ali da região do Arco do Teles, porque estava chamando muita atenção, ela recorre à Roda dos Expostos na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que era basicamente um lugar que vocês já devem ter visto muito em filmes e novelas, onde crianças não desejadas eram deixadas para serem acolhidas pelas freiras, para que posteriormente fossem adotadas. Dizem que a Bárbara pendurava os bebês de cabeça para baixo e cortava suas gargantas enquanto se banhava no sangue, ao mesmo tempo que ela cantava cânticos e rezas. Sim, eu estou contando a história para vocês, mas eu estou julgando, vocês sabem, vocês me conhecem. Quando começaram a perceber que não estavam chegando tantos bebês na Roda dos Expostos como costumava ser o fluxo, as freiras alertaram a guarda real sobre os estranhos eventos que estavam acontecendo em torno da Roda dos Expostos. E então uma investigação foi aberta, mas a guarda real nunca conseguiu capturar a Bárbara, que aparece nos registros dos policiais da época como Bárbara dos Prazeres ou Bárbara Onça. Dizem que esse apelido foi dado devido à aparência felina que a lepra lhe deu, que acabava repuxando seus lábios, fazendo com que seus dentes caninos se destacassem mais, dando a ela uma certa aparência feroz. Nós só sabemos que realmente existiu uma tal Bárbara dos Prazeres que viveu na região do Arco do Teles naquela época por causa desses registros policiais. Só que de repente tudo voltou ao normal à Roda dos Expostos e a Bárbara desapareceu. Nós não sabemos exatamente quando a Bárbara dos Prazeres morreu. Alguns boatos afirmam que foi em 1830, quando um corpo um tanto desfigurado de uma mulher foi encontrado boiando num rio. Só que nunca conseguiram fazer uma identificação do cadáver, porque quando o corpo foi encontrado, ele já estava num estado muito avançado de decomposição.
nós não podemos descartar a hipótese que ela possa ter tirado a própria vida, mas a lenda afirma que Bárbara dos Prazeres vive até os dias de hoje. A história da Bárbara dos Prazeres mescla fantasia com realidade e por isso ela é considerada uma lenda. A verdade é que nós sabemos muito pouco, quase nada sobre a sua verdadeira história. Apenas que ela nasceu em Portugal no final do século XVIII e que realmente se chamava Bárbara. Nós não temos conhecimento da cidade onde ela nasceu, nem da identidade dos seus pais, nem do marido. E também não existe nenhum quadro, nenhuma pintura da Bárbara que nos permita conhecer a sua verdadeira fisionomia. Mas diversas narrativas sobre essa figura e diversos relatos sobre a sua vida nefasta estão entre os documentos antigos da polícia carioca. A Bárbara realmente existiu, isso é inegável, mas o que realmente era verdade e o que não era é quase impossível saber. Mas nós conseguimos perceber que a lenda possui uma lição de moral muito nítida, quase como uma fábula. Ela mostra o terrível fim de mulheres que decidiram seguir um caminho não convencional. Não transe, não seja bonita demais, não chame atenção demais, não queira ser independente, não queira viver sem um homem, porque senão será o seu fim. Agora, abandonando um pouco todos os exageros que assombram a trajetória da Bárbara, nós resgatamos a história dessa mulher que rompe com os padrões pré-estabelecidos. Ela comete crimes, ela se prostitui, ela tem mais de um companheiro e extrapola em um momento histórico em que o perfil e o comportamento feminino esperado era a clausura. A mulher que ousasse romper a estrutura estava condenada, ou à invisibilidade, ou à marca do exemplo do que não deveria ser seguido. Afinal, na maioria das vezes que mulheres conseguiam alguma visibilidade fora desses padrões, elas eram em alguma medida rechaçadas. E infelizmente isso continua acontecendo. A Bárbara, apesar de ter feito coisas não tão maneiras assim como cometer crimes, matar seus companheiros, ela ousou transitar e viver sem pudores num ambiente que abrigava o poder. E por isso ela foi execrada. Mas quando nós vamos analisar mais a fundo, nós não temos ideia do que a Bárbara passava nas mãos desse marido, que obrigava ela a se prostituir. Ela precisou sim ter muita força para se livrar daquele cara. E gente, na época, divórcio não era uma possibilidade. Realmente a única forma dela se ver livre dele era ficando viúva. Como a vida naturalmente não proporcionou isso a ela, ela mesma providenciou. Estava errada? Tava. É compreensível? É justificável? Não, nunca é. Antes que vocês me falem aqui nos comentários que eu estou passando a mão, passando o pano para ela. Não tô, tá bom? No final, a pessoa Bárbara dos Prazeres é um pouco real, um pouco fictícia. Ela é a personificação de tudo que uma mulher não poderia e ainda não pode ser. Esse roteiro foi baseado no artigo Bárbara dos Prazeres, uma história curiosa, de Chuma Schumacher e Sandra Ribeiro, e no texto de Fernanda da Silva Flores para Rainhas na História, a lenda macabra de Bárbara dos Prazeres. Tchau!